Vamos começar com a afirmação que, olha, é quase um soco no estômago para muito profissional de tecnologia. Se a sua hora técnica custa a mesma coisa para todo o projeto, você está, de alguma forma, se sabotando. Exato. A gente recebeu um material bem direto sobre isso, e a nossa conversa hoje é para desconstruir essa ideia e entender uma forma mais estratégica de precificar. Perfeito. A fonte que a gente está analisando chama isso de o mito da hora técnica única. E o que é fascinante é que a provocação vai muito além de só ajustar um número. A ideia central é que o erro não está no valor da hora, mas no próprio conceito de vender tempo. Ah, interessante. A discussão toda muda o foco para valor, para responsabilidade e principalmente para o risco que se assume. É uma virada de chave mental mesmo. Cenário muito, muito comum. Um desenvolvedor cobra, sei lá, R$ 150 por hora. Com essa taxa, ele faz desde uma landing page simples até um sistema bancário crítico. Intuitivamente, isso já soa estranho, né? Mas por que essa abordagem é descrita como um erro tão fundamental? Porque ela ignora a variável mais importante da equação, a responsabilidade. Precificar só o tempo coloca no mesmo patamar projetos com consequências completamente diferentes. A comparação que o material faz é muito poderosa. Qual seria? Pensa assim, um bug num sistema de controle de estoque de uma lojinha. Causa uma baita dor de cabeça, bagunça o inventário. É um problema, claro. Sim, um problema operacional. Exato. Agora, um bug num sistema de pagamentos que processa milhões. Esse mesmo bug pode levar uma empresa à falência, pode gerar processos judiciais milionários. O código pode ter levado o mesmo tempo para ser escrito, mas o peso da responsabilidade é, sei lá, 1000 vezes maior. E essa diferença de peso é algo que muitas vezes o profissional acaba absorvendo sem ser remunerado por isso, né? Exatamente. O mesmo princípio se aplica quando a gente compara, por exemplo, um site institucional com um módulo de checkout de um e-commerce. Um está ali para informar, o outro é o coração da operação. É o coração, por onde passa cada centavo que a empresa fatura. Se ele para, a empresa para de faturar. Simples assim. É uma criticidade muito maior. E aí é que a gente chega no ponto central do argumento. O profissional de tecnologia, especialmente nesses projetos críticos, não está vendendo horas de digitação. Ele está vendendo algo muito mais valioso. Segurança, continuidade do negócio, paz de espírito para o cliente. Paz de espírito. Gostei disso. O cliente não está pagando para você escrever código. Ele está pagando para poder dormir à noite, sabendo que o negócio dele não vai implodir por causa de uma falha de sistema. E essa paz de espírito, com certeza, não pode custar R$ 150 a hora. Certo, a gente já entendeu por que a taxa única é uma armadilha. Mas só apontar o problema não adianta. Para onde a gente vai a partir daqui? O material oferece um caminho, uma estrutura para pensar nisso? Sim, oferece um modelo bem claro. Ele é baseado em 3 pilares, que juntos formam o que seria o preço estratégico. O primeiro pilar, que é o mais óbvio para quem é da área, é a complexidade técnica. Entendi, mas isso me parece um pouco subjetivo. Como alguém transforma alta complexidade num número concreto numa proposta, sem parecer que está só inventando um preço mais alto? É uma ótima pergunta. O pilar da complexidade não é sobre o número de linhas de código, mas sobre a profundidade e a raridade do conhecimento exigido. O que o material sugere é criar uma escala. Tipo níveis. Isso, por exemplo, um CRUD básico, usando tecnologias super comuns, seria a base. Já um projeto que exige algoritmos customizados, integrações com sistemas legados complexos ou segurança em nível enterprise, claramente demanda uma expertise muito maior. Ok. A proposta é usar multiplicadores como ponto de partida. Se a complexidade é baixa, o multiplicador é 1x sobre sua taxa base. Média, talvez 1.5x. Alta, envolvendo IA ou criptografia pesada, pode ir de 2x a 3x. Não é uma ciência exata, mas te força a justificar porque aquele trabalho exige mais de você. Faz sentido. É uma forma de colocar um valor na sua própria especialização. Mas a discussão não para aí. O material propõe uma mudança de foco que me pareceu ainda mais radical. Parar de pensar no tempo que você gasta e começar a pensar no valor que você gera. Isso nos leva ao segundo pilar, certo?
o impacto no negócio. Essa é a virada de chave mais transformadora. É sair do seu umbigo, quanto tempo eu levo, e olhar para o universo do cliente, quanto valor isso gera para ele. O exemplo que o texto traz é brutal de tão claro. Conta pra gente. Imagine um módulo de recomendação de produtos para um grande e-commerce. O desenvolvedor levou, digamos, 100 horas para criar. Pela lógica antiga, cobraria R$15 mil. Só que esse módulo, sozinho, passa a gerar R$900 mil por ano de faturamento extra para o cliente. Nossa! A desproporção é absurda. Você gerou quase R$1 milhão em valor e cobrou uma fração minúscula disso. Nossa, essa ideia de que você não vende código, mas paz de espírito ou aumento de faturamento, muda tudo. É como se o profissional virasse um parceiro estratégico. Exato, quase um consultor de negócios. Mas para chegar nesse ponto, ele precisa ter uma conversa bem diferente com o cliente, não é? Não dá para descobrir esse valor de R$900 mil só com um briefing técnico. Exatamente. Você precisa se tornar um investigador. O texto sugere uma série de perguntas essenciais antes mesmo de pensar em preço. Esse sistema vai aumentar a receita em quanto, mais ou menos? Ele vai economizar tempo da sua equipe quantas horas por mês? Isso vai te dar um diferencial competitivo? As respostas quantificam o valor. E o seu preço deve ser ancorado nesse valor, não no seu esforço. Ok, temos a complexidade técnica, que é sobre o seu esforço e expertise, e o impacto no negócio, que é sobre o ganho do cliente. Mas o material fala de um terceiro pilar que é descrito como o mais perigoso de se ignorar: o custo do erro, o risco envolvido. Sem dúvida. E para ilustrar o peso disso, o autor compartilha uma história pessoal que é, assim, assustadora. No início da carreira, ele pegou 2 projetos ao mesmo tempo, cobrando a mesma taxa horária. O projeto A era um portal de notícias. Ok. Qual era o pior bug possível? Uma notícia não aparecer na home. Chato, mas vida que segue. E o projeto B? O projeto B era um sistema de agendamento de cirurgias para um hospital. O pior bug possível ali era um agendamento ser perdido, uma cirurgia de emergência não entrar no sistema. Nossa Senhora! O custo do erro, nesse caso, era literalmente uma vida. E ele só se deu conta da gravidade disso quando quase sofreu um processo judicial por uma falha no sistema. Foi o que o fez repensar toda a forma de trabalhar. Isso é muito pesado. A pessoa estava basicamente assumindo um risco de vida ou morte pelo mesmo preço de um site que mostra notícias? Como se precifica um risco desses? É aí que entram os multiplicadores de risco. A lógica é a mesma da complexidade. Um risco baixo, como no portal de notícias, tem o multiplicador 1x. Um risco médio, como um e-commerce que lida com dados de clientes, poderia ser 1,5x a 2x. E o risco alto? E um risco alto, como em sistemas financeiros, de saúde, qualquer coisa que possa causar prejuízos massivos ou danos a pessoas, pode ter multiplicadores de 2,5x a 4x ou mais. Você não está sendo ganancioso, você está sendo remunerado pela responsabilidade gigantesca que está assumindo. Certo, a teoria é muito sólida. Complexidade, impacto e risco. Mas como a gente traduz isso para o mundo real? Como essa estratégia virou a proposta que o cliente vai aceitar? O material dá um passo a passo. Sim, e começa com o básico do básico, que muita gente erra. O primeiro passo é calcular a sua taxa base real. E não é um número ágico, é matemática pura. Como essa fórmula? A fórmula proposta é: some seus custos fixos mensais, tipo internet, software, contador, com o salário que você realisticamente deseja ter. Depois, divida esse total por um número honesto de horas faturáveis. E o que seria um número honesto? Imagino que não sejam 8 horas por dia, 5 dias por semana. De jeito nenhum. Esse é um dos maiores erros. O profissional calcula 160 horas por mês, mas esquece que precisa de tempo para prospectar clientes, fazer reunião, administrar o negócio, estudar. O tempo não faturável. Exato. O material sugere um número muito mais realista, entre 80 e 100 horas faturáveis por mês. Usando o exemplo do texto, se você tem R$5 mil de custos e quer um salário de R$10 mil, isso dá R$15 mil.
Dividido por, digamos, 80 horas, sua taxa base real é de R$ 187,50. É o seu ponto de partida. É a partir desse número que garante sua sobrevivência e crescimento que os multiplicadores começam a agir. Ok. Então o profissional faz essa lição de casa, calcula a base, aplica os multiplicadores e chega a um preço final. Mas o material aponta que é exatamente aqui que 90% das vendas são perdidas. Não pelo preço, mas pela comunicação. Exato. A forma como você apresenta o preço é tão importante quanto o preço em si. O texto dá um exemplo de antes e depois que é perfeito. A comunicação errada, focada no custo, o projeto vai custar R$ 45 mil. São 300 horas a R$ 150 a hora. O que o cliente ouve é só um número grande. O cliente ouve despesa, custo, estou gastando dinheiro. E como seria a abordagem correta? A abordagem correta âncora o preço no valor e na segurança. Seria algo como: este sistema vai processar cerca de 2 milhões em transações por ano. Para garantir que ele nunca falhe, o investimento é de R$ 45 mil, o que já inclui 6 meses de suporte prioritário para termos certeza de que tudo funcionará perfeitamente. Ah, a percepção muda completamente. Percebe a diferença? Você para de vender seu tempo e começa a vender um resultado de negócio seguro. É outra conversa. É uma mudança de enquadramento total. Você deixa de ser um fornecedor de código para ser um guardião do resultado do cliente. O material até traz um caso real para ilustrar isso, né? De um sistema para uma clínica médica. Sim, e essa história é muito reveladora. No antes, usando a precificação ingênua, a proposta para um sistema complexo de agendamentos e prontuários eletrônicos foi de R$ 30 mil. O cliente aceitou, claro. Um preço baixo para algo tão crítico. O resultado: o desenvolvedor se tornou refém do projeto por meses, o estresse foi ao limite e qualquer margem de lucro foi completamente destruída por pedidos de alteração e retrabalho. E como foi o depois aplicando o método? No depois, um projeto de escopo similar foi analisado pelos 3 pilares: complexidade técnica, alta; impacto no negócio, crítico, era a operação inteira da clínica; risco, altíssimo, lidava com dados sensíveis de saúde. Ok. A nova proposta, baseada nos multiplicadores, foi de R$ 75 mil, mais uma taxa de suporte mensal. Mas espera aí, R$ 75 mil é mais que o dobro? É realista achar que um cliente que esperava pagar R$ 30 mil vai simplesmente aceitar um valor desses? Como o profissional defende esse salto? Essa é a questão central. E a resposta está na comunicação que a gente acabou de falar. Você não chega para o cliente e diz: agora custa 75 mil. Você senta com ele e diz: vamos falar sobre o que esse sistema precisa fazer. Ele precisa ser 100% seguro por causa da Lei de Proteção de Dados. Uma falha aqui pode gerar uma multa de milhões. Você constrói o valor junto com o cliente. Ele precisa ter backup em tempo real, porque se a clínica ficar 1 hora sem sistema, o caos se instala. Ao final dessa conversa, R$ 75 mil não parece mais um custo, mas um investimento justo para proteger a operação inteira da clínica. E foi o que aconteceu. O cliente entendeu e fechou. Isso me leva à lição que o texto tira desse caso. O cliente certo paga pelo valor. O cliente errado reclama do preço. Parece simples, mas é uma filosofia de negócio inteira. Totalmente. Você começa a filtrar seus clientes pelo posicionamento. Quem procura o mais barato vai continuar procurando. Quem procura um melhor parceiro para resolver um problema crítico vai entender sua proposta de valor. E isso nos leva às barreiras que o texto aponta serem quase sempre mentais, né? A principal é o medo de perder o cliente. Exato. O medo de dar um preço alto e ouvir um não. Como se supera isso? O autor é brutalmente honesto aqui. Ele tem uma citação que todo profissional deveria ler todos os dias. Se o seu cliente só quer trabalhar com você porque você é o mais barato, ele não é seu cliente. Ele é seu problema. Forte. Esse medo te prende num ciclo de projetos mal pagos, clientes abusivos e burnout. É preciso ter coragem de dizer não para o cliente errado para ter disponibilidade para o cliente certo. Ou seja, o que a gente pode concluir é que a precificação em tecnologia deveria ser menos sobre o custo do profissional e muito mais sobre o valor da solução para o cliente. Exato. É um espelho do valor gerado, da complexidade enfrentada
e do risco assumido. A grande conclusão do material é essa, então. A grande conclusão é que a maior barreira para uma precificação estratégica não é a concorrência, não é o mercado, é a mentalidade do próprio profissional. É aquela voz interna que diz: isso é muito caro, ninguém vai pagar. A síndrome do impostor aplicado ao preço. Perfeito. Segundo o autor, os melhores clientes não estão comprando seu tempo como se fosse uma commodity. Eles estão investindo em expertise, em segurança e, no fim das contas, em tranquilidade. É uma mudança de perspectiva muito poderosa. Deixa de ser uma transação para ser uma parceria. E para fechar, o material termina com uma pergunta que serve como uma reflexão bem profunda, e eu acho que vale a pena deixar no ar. A pergunta é direcionada a quem atua na área. Qual é? Qual foi aquele projeto que mais te gerou arrependimento por ter sido mal precificado? E, mais importante, o que esse projeto te custou além do dinheiro? Pense no estresse, nas noites mal dormidas, nas oportunidades que você perdeu. Talvez a resposta para essa pergunta seja o primeiro passo para começar a mudar.